bem com vocês? E aí, prontos para mais um tempinho, né, aqui do nosso curso Metanoia? Por enquanto, nós continuaremos aqui nesses encontros por vídeos, pela plataforma, né, até que se regularize, né, que possamos estar marcando nossos encontros presencialmente, combinado? Mas eu tenho estado bem feliz, né, bem alegre mesmo com esse caminhar nosso, com tudo isso que tem acontecido, a maneira como o Senhor tem aberto os nossos olhos, como o Senhor tem nos abençoado, e eu creio que são dias, né, como eu sempre tenho falado, são dias que o Senhor tem levantado os guerreiros dele, e eu fico feliz, né, por fazer parte, por poder ser contada no meio desses guerreiros e junto com irmãos, com pessoas preciosas, pessoas que têm ansiado por cumprir o propósito de Deus nessa terra, por trazer o reino de Deus para essa terra. É um privilégio, é muito bom realmente poder servir ao Senhor com pessoas comprometidas, né, com o reino de Deus, comprometida com os princípios da palavra de Deus. Amém? Queridos, então hoje dando continuidade aí no que nós temos conversado já, vamos antes, né, fazer uma oração. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha agora sobre as nossas vidas. Senhor, bloqueie toda influência que não venha do Senhor. Cubra as nossas vidas com Teu sangue, Pai querido. Coloca os nossos pensamentos subjugados ao domínio e ao controle do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, fazendo uma retrospectiva, né? Bem rapidinho, uma revisão, nós começamos a tratar sobre metanoia, falamos sobre cosmovisão, né? Metanoia é ação, né? A mudança da mente e, consequentemente, a mudança de comportamento. E quando há essa metanoia, a nossa visão, a nossa maneira de ver o mundo, que é a cosmovisão, ela é alterada, ela é influenciada, ela é modificada. Na outra aula nós falamos um pouco sobre a cultura da morte, falamos principalmente sobre a questão histórica, né? Passamos bem rapidamente sobre a questão histórica dessa cultura da morte, o que é essa cultura da morte. Na verdade, é uma maneira, né, de pensar sobre os problemas que haviam, né, que estavam acontecendo naquela época e hoje ainda eles permanecem. Então, basicamente, seria o homem tentando se colocar no lugar de Deus, né? As duas frentes que nós vimos aí dessa cultura da morte seria o controle populacional e o estabelecimento de um único governo, de um governo global. Também falamos sobre uma agenda global, né? Tratamos desses assuntos. E hoje nós falaremos, só uma observação, como o nosso tempo ele é bem corrido, o que nós conversamos aqui seria muito importante que você procurasse estudar, procurasse a fundo. Hoje, como eu tenho falado, a internet ela tem sido uma ferramenta para nós podermos conhecer, né, essas coisas, para nós podermos estudar juntamente, principalmente, né, com a palavra de Deus. Se você tiver interesse, quiser saber as fontes, pode me perguntar, tá? Se quiser deixar aí nos comentários, quiser mandar no nosso grupo lá no WhatsApp, terei o maior prazer de enviar o material para vocês, tá? As fontes de onde eu tenho pesquisado, sendo sempre a principal fonte a palavra de Deus. Quando a gente tem a palavra de Deus como parâmetro, fica fácil nós identificarmos aquilo que não está de acordo com as escrituras. Então, eu te incentivo a estudar, a buscar conhecer a palavra de Deus, que ela, na verdade, vai ser o nosso guia aí, né? Ela vai ser
aquilo que vai nos fazer permanecer no caminho, no Senhor, no caminho correto. Amém? Então, voltando aqui, hoje nós falaremos um pouco mais, né, sobre todo esse desenho da cultura da morte na nossa sociedade. Isso vem, então, ao longo dos anos, na verdade, como nós conversamos desde o pecado original, Satanás, ele tem já esse propósito, esse projeto. E ao longo da história, Satanás, ele troca apenas os personagens. Então, o objetivo dele continua sendo a destruição. A gente vai ver hoje sobre os pilares dessa cultura da morte e vamos perceber que não há nada de novo, né? Apenas os nossos olhos se abrindo para toda essa realidade, tá? Eu queria ler, antes de começarmos no assunto, um trecho da Bíblia com vocês, lá em Hebreus 2:1, se você tiver condições aí de acompanhar a leitura, ou de ler, né, para quem está assistindo depois e anotando, fala assim, o escritor aos Hebreus: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então aqui, o que a palavra de Deus, né, nos orienta, precisamos ouvir com diligência. O que é diligência? Com responsabilidade, com atenção. O que nós temos ouvido? Então, se você é um cristão, se você é uma pessoa que busca conhecer a palavra de Deus, você tem conhecido as Escrituras e ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés. E nós temos ouvido, a gente tem escutado também todas essas palavras, né? Todas essas questões que envolvem essa agenda satânica que nós temos, que hoje tem se desenrolado, né? Tem se descortinado, na verdade, no nosso meio. Então, o que nós precisamos reter disso tudo? Que ainda que Satanás esteja colocando o seu plano em ação, nós temos a verdade conosco. E quem é a verdade? É Jesus Cristo. Então, queridos, neste assunto, mais uma vez eu digo, é importante para nós conhecermos como lutar. Mas é fundamental que você entenda que nós não lutaremos nas nossas forças, que nós, tudo isso, conhecermos, né, quais são os planos de Satanás, isso tudo não é para nos gerar medo e nem para nos gerar uma autoconfiança a ponto de nós abandonarmos o Senhor, tá? Então é para nós conhecermos isso, trazermos à luz da palavra, nos posicionarmos como guerreiros do Senhor, como soldados de Cristo, como que aquelas pessoas que os últimos, né? Os últimos que o Senhor tem contado aí para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Amém? Então, que essa palavra frutifique aí no seu coração. Então, a cultura da morte, vou tentar deixar aqui as animações, os slides para vocês. Fica mais fácil, né, a gente assimilar a ideia. Então, a cultura da morte, eu gostaria que você imaginasse ela como tentáculos, tá? Então, ela não é um evento isolado. Então, a cultura da morte, ela é uma filosofia, uma maneira de pensar, uma maneira, na verdade, que Satanás tenta na mudança do comportamento do homem, do pensamento e do comportamento do homem. A gente volta lá na metanoia, né? Então, Satanás, ele quer usar essa estratégia, né, de maneira inversa aos princípios de Deus. Então, o objetivo dele com essa cultura da morte é impregnar no nosso pensamento realmente aquilo que traz morte, aquilo que traz destruição, porém, não é em uma única ferramenta. Então, ele vai usar exatamente isso, tentáculos, tá? Ele vai usar, ele vai infiltrar em todas as áreas que influenciam na nossa vida. Então, hoje nós vamos ver aqui quais são elas, algumas. Hoje nós não trabalharemos específica uma a uma,
Isso nós faremos depois, nos desenrolar aí das aulas, tá bom? Então, a cultura da morte, ela é um pensamento que tem feito com que a sociedade aceite e depois deseje tudo aquilo que nos leva à morte. Então, a morte física, como eutanásia, droga, vício, a morte e a morte de identidade. Lembra que nós falamos isso, que um dos objetivos da cultura da morte é o quê? Matar a identidade. E quem nos deu essa identidade? O Senhor. E quem está por trás da cultura da morte? Satanás. Então, e a cultura da morte, ela quer isso. Então, ela quer fazer a sociedade aceitar e desejar essa cultura, para que aconteça o quê? A nossa morte física, a morte da nossa identidade e principalmente a morte da cultura judaico-cristã. Qual é essa cultura judaico-cristã? A cultura que já foi consolidada, que já foi estabelecida lá atrás. Lembra com o cristianismo? Os valores morais, valores da família. Eu não lembro se foi aqui ou se foi na IBD que nós conversamos. Os direitos humanos, eles foram estabelecidos com o cristianismo. Então, não foi a ONU quem estabeleceu os direitos humanos. Os direitos humanos foram estabelecidos pelo cristianismo. Então, a cultura da morte, ela quer vir destruir toda essa cultura que já está enraizada, por mais que às vezes a gente pense que não, que essa cultura judaico-cristã, ela tenha se dissolvido, ela está no processo, assim, ela tem, Satanás, né, com essa cultura da morte, tem tentado dissolver essa cultura judaico-cristã, só que ela é extremamente enraizada. Qual é a base da cultura judaico-cristã? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus ela não tem sombras de variação. Nós cremos num Deus imutável, tá? Então, quando a gente olha para as leis da física, para a matemática, para as ciências, o que a gente vê em todas essas leis? São leis fundamentais e são leis imutáveis. E essas leis, elas vêm de onde? Elas vêm do Deus Criador. No criacionismo, tem uma linha e os cristãos, a gente trabalha bastante com essa terminologia, né? Na verdade, com essa verdade sobre, na parte acadêmica, que é o design inteligente. Então, se você nunca ouviu, procure um pouco sobre esse assunto, você vai ficar maravilhado. Quem é esse design inteligente que conseguiu desenhar todas as coisas na natureza, todas as regras matemáticas? Há um design inteligente por trás de tudo isso. Quem é esse design inteligente para nós? O Criador. O Criador quem é? Deus, tá? Então, nós precisamos o quê? Por isso é que eu falo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela vai ser parâmetro para todas aquelas informações que nós recebemos, ok? Então, o que a cultura da morte ela quer? Ela quer exatamente isso, refundar, né? Porque não há como você fundar algo que já esteja fundamentado. Então, ela quer refundar bases da fundação de uma cultura que já está consolidada, tá bom? Então, é exatamente isso. Satanás não é criativo. Então, ele quer destruir aquilo que já foi criado e que já está em funcionamento e já foi comprovado que dá certo, tá bom? Então, ela quer, o objetivo dela é isso, tá? E o que mais irrita Satanás? E o que vai ser o objetivo principal, o foco da cultura da morte, vai ser a destruição da família. Nós vamos entender por que a Cris, mas Satanás veio para roubar, matar e destruir todas as coisas, é verdade. Mas tudo converge na destruição da família.
E família é uma instituição que foi estabelecida, que foi projetada, planejada, que foi criada por quem? Por Deus, pelo Criador, pelo design inteligente. Qual foi a primeira família da Terra? E aonde ocorreu o pecado original? Na família, tá? Então, o objetivo principal da cultura da morte é esse, é destruição da família. Por quê? Senão, a família, ela é constituída por famílias. Se eu não tenho isso, os sociólogos tratam com termo, os biólogos tratam com outro, os filósofos com outro, mas resumindo, a ideia é a mesma, famílias constituem a sociedade. Então, famílias saudáveis constituem uma sociedade saudável. Famílias destruídas constituem uma sociedade destruída, tá? Então, é isso que nós precisamos manter firme na nossa ideia. Então, o objetivo principal, ainda que a cultura da morte tenha esses tentáculos, todos eles convergem para qual objetivo? A destruição da família. Então, o governo lá, o único que eles querem, o controle populacional, tudo isso para quê? Destruição da família, tá? É o objetivo principal da cultura da morte. E a gente percebe, estudando, eu falei no começo que Satanás, ele só muda os personagens dele, né? Todos esses personagens, depois a gente vai, com o tempo, falando, né, sobre cada um. Então, tem lá, eu costumo falar a galerinha do mal, né, a galera do mal. Então, vem Immanuel Kant, o marxismo, né, você que gosta dessa área, né, de estudo, de história. Mas como nós aprendemos sobre Karl Marx na história? Como nós aprendemos sobre o marxismo antes de termos a revelação da palavra de Deus? Então, a gente percebe que, assim, Karl Marx, ele foi um propagador, né, muito convicto e muito influente dessa cultura da morte, assim como outros, né, como eu disse, Immanuel Kant. Quem tiver curiosidade, procure estudar sobre Escola de Frankfurt, tá? Que vocês vão ter bastante informações sobre isso tudo que a gente vai estar conversando aqui. Então, o que Karl Marx, a ideia principal dele? Era a luta de classes. Então, tudo para Karl Marx era luta de classes. E esse marxismo cultural que hoje nós vivemos na nossa sociedade, com essa ditadura, né, das minorias, então tudo é minoria. Então, é a mulher contra o homem, é o patrão contra o empregado, contra o funcionário. Então, em tudo há essa luta de classe. E essa ideia, ela vem do marxismo. Então, a primeira esfera, a primeira instituição que Karl Marx, então, ele vai ali atingir, ele vai falar, né? Mas também outros vieram atrás dele, que eu vou colocar o foco um pouquinho nele aqui. É que a família, ela é uma propriedade privada. Quem controla seria o senhor, né, da família, que seria o pai. Ele coloca o pai como alguém, como um ditador, como alguém que o controle só está nas mãos dele, e que os filhos e a mulher estariam sendo o quê? Subjugados, mas no sentido pejorativo. Então, a mulher, esposa, e os filhos seriam propriedades privadas desse senhor. Então, ele tira totalmente a questão do vínculo familiar, que na verdade é o que eles querem destruir, essa noção que nós temos de laço, de entrosamento familiar. Então, o que a cultura da morte vai querer fazer? Ela vai querer destruir isso. E qual é o objetivo? Se eu colocar uma classe contra a outra, eles vão o quê? Porque o que a cultura da morte quer? Não só destruir a família. O objetivo é isso, a gente já sabe.
Mas se eu pegar essas classes e fazer com que essa classe entenda que ela precisa se sobrepor à outra, eu vou ter o quê? Várias classes produzindo. E no caso, né, depois lá no manifesto ele fala um pouco sobre isso. O objetivo era o quê? Que todos produzissem para um senhor. Quem seria esse um senhor? No caso, o Estado. Aí a gente já tem, então, o pano de fundo do sistema de governo do socialismo, tá? E aí desencadeia onde? No governo único global. Então, entendam só que esses tentáculos, eles são extremamente sutis. E uma comparação que eu sempre faço, a cultura da morte com esses tentáculos, elas vão se tornando como camaleões. Então, elas influenciam na nossa maneira de pensar, de uma maneira tão subversiva, de uma maneira tão travestida mesmo, né, no sentido original da palavra, travestida de uma verdade, que elas se amoldam àquela realidade que nós estamos vivendo. Então, de repente, eu estou pensando e concordando inconscientemente com esse pensamento marxista de que o meu marido está se sobrepondo, se colocando como senhor, como eu sendo propriedade no sentido pejorativo, que é a maneira que eles vão colocar isso, sem perceber, entende? Então, a cultura da morte, ela vai, igual um veneninho, ela vai se disseminando e fazendo com que a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, aceitar e desejar tudo isso que ela tem se proposto, né, a fazer aí. Então, nós ficamos com essa ideia muito clara, tá? A ideia do marxismo, então, basicamente, porque também ele, como eu disse, ele foi um propagador dessa cultura da morte, ele vai trabalhar com essa ideia. Então, luta de classes, dentro o principal objetivo, é onde tem essa cultura, essa propriedade privada, dentro da família, tá? Marcuse, que também é da galerinha do mal, dos amiguinhos, ele tinha muito firme que o objetivo era destruir a família tradicional. Ele trata no livro dele como família patriarcal. Então, de onde vêm esses termos? Patriarca, tradicional. Qual é a família original que o Senhor criou? Pai, mãe e filhos. E a cultura da morte, ela vem ao longo do tempo fazendo nós entendermos, aceitarmos, em nome de Jesus ainda não desejarmos, essa mudança na estrutura original da família, tá? Então, hoje, nós não temos mais uma família tradicional. Hoje, nos livros didáticos, não pode nem ser mais retratados dessa forma, como família original. Então, hoje, família tem sido colocado como um homem com uma criança, constitui uma família. Mas isso não condiz com o modelo original da família, tá? E Marcuse, ele fala assim, um trecho do livro dele: para destruir a propriedade privada, que é a família monogâmica, ele tinha extremo pavor e raiva da família monogâmica, que é um homem e uma mulher, tá? Que não havia adultério, que não havia monogamia. Então, isso irritava Marcuse. O que ele propõe, então? O livro, eu já li, eu não aconselho quem não tem muita estrutura estomacal para ler, é muito forte mesmo, chega a ser assim, horripilante mesmo. Ele propõe, então, a destruição dessa família monogâmica, e o que ele coloca, o tempo todo ele vai falar isso. Então, nós precisamos erotizar as crianças. Então, toda essa filosofia que nós vemos hoje, de ideologia de gênero, de erotização precoce das crianças, tudo isso é fundamentado, é baseado nessa filosofia de Marcuse, tá? Ele usa isso como uma arma
para destruir, então, essa família. Por quê? Ele ainda explica o porquê. Crianças erotizadas, elas não constituem famílias. Então, dentro dessa erotização, ele vai trabalhar vários pontos. Então, tem bestialismo, pedofilia e outras coisas. Então, ele trabalha com essa ideia. Então, nós temos que erotizar as crianças. Aí eu te pergunto, hoje nós temos a internet, você sabe, aonde a gente vira a carga de informação sexual e erótica que nós recebemos e que uma criança recebe é extremamente exagerada, exacerbada. Isso provoca, né? Nós já estudamos aí, isso provoca mudança cerebral, alterações cerebrais só que aí a gente volta lá na década de 90, por exemplo. Como eram os shows, as apresentações, os programas infantis naquela época? Então, se a gente, não precisa ir assistir não, só lembrar. Se a gente pega, por exemplo, um programa da Rainha, né, dos Baixinhos, havia ali, do começo ao fim, eu fiz essa analogia, do começo ao fim, a mensagem era erotização, nas roupas, nas danças sensuais. Então, as crianças, elas foram o quê? Extremamente erotizadas. E a gente pega essa geração, que é a minha geração, quantas pessoas, amigos seus aí, você vai lembrar agora, quantos não conseguiram constituir famílias? Quantas adolescentes engravidaram antes da hora? Quantos entraram no vício? Quantos entraram no adultério? Quantos tiveram problema com vício de pornografia? Então, a gente vê que o objetivo deles, infelizmente, na maioria dos casos, tem sido alcançado. Então, hoje nós temos como igreja, nós temos nas mãos o que? Nós precisamos resgatar essa situação. Então, hoje, esse grupo tem muitas pessoas, né, envolvidas com educação, pessoas que influenciam outras pessoas, pessoas que trabalham com jovens, né, com adolescentes. Então, a primeira pergunta, né, a primeira indagação, a reflexão que eu faço, eu tenho sido instrumento de erotização, porque às vezes nós somos sem perceber. Eu tenho sido instrumento de erotização, porque foi aquilo que eu recebi, para quem eu tenho influenciado dentro da minha casa, para os meus filhos, para as pessoas que estão debaixo de uma liderança, para os meus alunos. Qual exemplo eu tenho sido? Eu tenho sido exemplo de uma moral cristã, eu tenho sido exemplo de uma moral, de uma cultura baseada na cultura judaico-cristã, ou eu tenho sido um exemplo, ainda que inconscientemente, dessa cultura erotizada, na minha maneira de andar, na minha maneira de se vestir, na minha maneira de me posicionar, nas minhas redes sociais. Qual mensagem eu tenho levado? Então, nós precisamos muito ficar atentos, porque, como eu disse, esses tentáculos, eles são extremamente sutis, tá? Para nos usar, muitas vezes, para nos posicionar a favor, propagando a narrativa deles. Então, nós precisamos nos atentar para isso, ok? Então, hoje eu vou passar agora rapidamente quais são os pilares da cultura da morte, né? Se você quiser chamar de tentáculos, quais são os pilares, aonde elas têm, essa cultura, ela tem se estabelecido para, então, disseminar aí essa maneira de pensar. No feminismo, hoje nós vamos só falar quais são, depois nós vamos tratar um a um. Então, no feminismo, em todo esse movimento feminista, né? E a origem, a base desse movimento é o quê? Luta de classes.
Então, o feminismo, ao contrário do que muitos pensam, o feminismo ele não foi criado por uma mulher, tá? Mas aí quando a gente for estudar a história do feminismo, a gente vai entrar nisso. Então, todo esse feminismo que tem já partido para quê? Para já o segundo ponto aqui, o segundo pilar, a descaracterização do papel do homem dentro de casa e na sociedade, tá? O aborto, ideologia de gênero, sexualização precoce, tá? Aqui a gente fala de crianças e adolescentes, erotização, aqui é de toda a sociedade, então a gente estava falando sobre isso agora mesmo. O politicamente correto, então a gente vai ver como essa cultura tem se infiltrado por trás do politicamente correto. Então hoje eu não posso mais, tem termo que eu não posso usar mais, por exemplo, pedofilia. Não, ele é um abusador de crianças, mas o politicamente correto vai me fazer usar o termo pedofilia. Eu não posso falar que ele é um abusador de crianças, que ele é isso mesmo, né? Um abusador de crianças. Me fugiu o outro termo aqui agora, daqui a pouco eu lembro. Um estuprador de criança, lembrei, rápido. Mudança na linguagem, tá? Então agora chegou, né, já aí há alguns anos, o pronome neutro, que vai embasar toda essa questão LGBT, eu nem sei agora em qual letra tá, né? Então, os pronomes neutros, então toda essa mudança na linguagem, mudança na maneira de falar, mudança na língua portuguesa, na língua materna, né, daquela cultura. Então, a cultura da morte, ela vai usar com muita força a linguagem, tá? Na agricultura, então você vai começar a ouvir muito agora sobre agricultura sustentável, alimentos transgênicos, mas por trás dessa roupagem, né? Porque a cultura da morte ela vem sempre com uma roupagem de ajuda humanitária, de ajuda ao próximo, de conhecimento. Ela vem sempre com essa ideia de ser culto, né? De conhecer, de não ser manipulado, mas ela está te manipulando. Então, alimentos transgênicos, que é nada mais, né? Bem rapidamente, são os alimentos modificados na sua origem, modificados em laboratórios. Isso, em grande proporção, vai acontecer o quê? Começar a mudar o organismo do ser humano. Lembra que quando nós falamos lá no objetivo deles no começo era modificar o gene do ser humano para que se tornasse uma raça superior, uma raça melhor? Então, tem tudo a ver. Pedofilia, discurso de minorias, então hoje tudo é minoria. Aí tem minoria racista, tem minoria feminista, aí tem, hoje a gente não pode ser negro, eu não posso ser branca, eu não posso ser gorda, eu não posso ser magra, eu não posso ser mulher. Então tudo virou-se uma guerra de classes. Isso vem de onde? Marx, tá? Educação para todos, então essa educação igualitária, uma educação para todos. Agora nós temos aí a cartilha da CNBB. Isso propõe o quê? Governo único, a educação. Porque eu insisto tanto em abrirmos os olhos para a educação, porque é na educação que eles conseguem formar a cabeça da criança e a cabeça do adolescente. Então, a educação é uma arma poderosíssima para isso, tá? Por isso é que nós precisamos nos posicionar. E hoje, com eles fechando, né, as escolas, na verdade, as estruturas físicas fechadas, por quê? Com aulas remotas, com a filosofia e a filosofia da cultura da morte, ela continua sendo trabalhada, disseminada na mente das crianças. Bom, então nós precisamos nos posicionar contra isso, precisamos conhecer e precisamos nos posicionar contra isso, tá joia?
Então, por hoje nós ficamos por aqui. Vai ter bastante coisa para nós pensarmos aí, né? Sobre todos esses pontos que eu fui falando dos pilares, tá? Nós estaremos estudando um a um, tá bom? No nosso curso. E se você tiver alguma colocação, Cris, eu vi tal documentário, alguma informação para nos acrescentar, por favor, aqui é o ambiente para isso. Tá joia? Desde já eu peço que a graça do Senhor, né? Desde já eu agradeço mais uma vez por você estar aqui, por você, né, estar aí junto conosco nessa luta, nessa guerra, tá bom? E que o Senhor abençoe e continue abençoando a sua vida e a sua família. Eu quero ler um versículo aqui de Neemias que é muito forte. Todas as vezes que eu vou trabalhar nesse assunto, eu tenho sempre em mente esse versículo. Em Neemias 4,14 diz assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossas filhas, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Então, enquanto Satanás está tentando de todas as maneiras destruir a família, destruir uma instituição feita, criada pelo Senhor, nós somos o quê? Fortalecidos aqui pela palavra de Deus. Então, isso me faz pensar na nossa geração. Então, nós estamos olhando, gente, tem versão que fala, eu passei o olho rapidamente. Então, em magistrados, nos nobres, pessoas que estão acima de nós nessa questão acadêmica, financeira, econômica, as pessoas que estão orquestrando, né, toda essa questão da cultura da morte. Mas eu olhei todos esses e o que o Senhor me diz, não temais, porque o Senhor, grande e temível, pelejai por vossos irmãos. E o que nós temos que fazer? Exatamente isso. Pelejai pelos nossos irmãos, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. E isso nós precisamos para ontem, porque é a geração que está vindo aí, é essa geração que nós temos que preparar. Então, primeiro, nós precisamos passar esse filtro em nós. Eu tenho sido chofar, eu tenho sido boca para propagar qual cultura? A cultura do reino de Deus ou a cultura da morte? Que nós possamos então estar firmes aí no Senhor. Amém? Deus abençoe mais uma vez e até a próxima. Nas danças sensuais, então as crianças, elas foram o quê? Extremamente erotizadas. E a gente pega essa geração, que é a minha geração, quantas pessoas, amigos seus aí, você vai lembrar agora, quantos não conseguiram constituir famílias? Quantas adolescentes engravidaram antes da hora? Quantos entraram no vício? Quantos entraram no adultério? Quantos tiveram problema com vício de pornografia? Então, a gente vê que o objetivo deles, infelizmente, na maioria dos casos, tem sido alcançado. Então, hoje nós temos como igreja, nós temos nas mãos o que? Nós precisamos resgatar essa situação. Então, hoje, esse grupo tem muitas pessoas, né, envolvidas com educação, pessoas que influenciam outras pessoas, pessoas que trabalham com jovens, né, com adolescentes. Então, a primeira pergunta, né, a primeira indagação, a reflexão que eu faço, eu tenho sido instrumento de erotização, porque às vezes nós somos sem perceber. Eu tenho sido instrumento de erotização, porque foi aquilo que eu recebi, para quem eu tenho influenciado dentro da minha casa, para os meus filhos, para as pessoas que estão debaixo de uma liderança, para os meus alunos. Qual exemplo eu tenho sido? Eu tenho sido exemplo de uma moral cristã, eu tenho sido exemplo de uma moral, de uma cultura baseada
na cultura judaico-cristã, ou eu tenho sido um exemplo, ainda que inconscientemente, dessa cultura erotizada, na minha maneira de andar, na minha maneira de se vestir, na minha maneira de me posicionar, nas minhas redes sociais. Qual mensagem eu tenho levado? Então, nós precisamos muito ficar atentos, porque, como eu disse, esses tentáculos, eles são extremamente sutis, tá? Para nos usar, muitas vezes, para nos posicionar a favor, propagando a narrativa deles. Então, nós precisamos nos atentar para isso, ok? Então, hoje eu vou passar agora rapidamente quais são os pilares da cultura da morte, né? Se você quiser chamar de tentáculos, quais são os pilares, aonde elas têm, essa cultura, ela tem se estabelecido para, então, disseminar aí essa maneira de pensar. No feminismo, hoje nós vamos só falar quais são, depois nós vamos tratar um a um. Então, no feminismo, em todo esse movimento feminista, né? E a origem, a base desse movimento é o quê? Luta de classes. Então, o feminismo, ao contrário do que muitos pensam, o feminismo ele não foi criado por uma mulher, tá? Mas aí quando a gente for estudar a história do feminismo, a gente vai entrar nisso. Então, todo esse feminismo que tem já partido para quê? Para já o segundo ponto aqui, o segundo pilar, a descaracterização do papel do homem dentro de casa e na sociedade, tá? O aborto, ideologia de gênero, sexualização precoce, tá? Que a gente fala de crianças e adolescentes, erotização, aqui é de toda a sociedade, então a gente estava falando sobre isso agora mesmo. O politicamente correto, então a gente vai ver como essa cultura tem se infiltrado por trás do politicamente correto. Então hoje eu não posso mais, tem termo que eu não posso usar mais, por exemplo, pedofilia. Não, ele é um abusador de crianças, mas o politicamente correto vai me fazer usar o termo pedofilia. Eu não posso falar que ele é um abusador de crianças, que ele é isso mesmo, né? Um abusador de crianças. Me fugiu o outro termo aqui agora, daqui a pouco eu lembro. Um estuprador de criança, lembrei, rápido. Mudança na linguagem, tá? Então agora chegou, né, já aí há alguns anos, o pronome neutro, que vai embasar toda essa questão LGBT, eu nem sei agora em qual letra tá, né? Então, os pronomes neutros, então toda essa mudança na linguagem, mudança na maneira de falar, mudança na língua portuguesa, na língua materna, né, daquela cultura. Então, a cultura da morte, ela vai usar com muita força a linguagem, tá? Na agricultura, então você vai começar a ouvir muito agora sobre agricultura sustentável, alimentos transgênicos, mas por trás dessa roupagem, né? Porque a cultura da morte, ela vem sempre com uma roupagem de ajuda humanitária, de ajuda ao próximo, de conhecimento. Ela vem sempre com essa ideia de ser culto, né? De conhecer, de não ser manipulado, mas ela está te manipulando. Então, alimentos transgênicos, que é nada mais, né? Bem rapidamente, são os alimentos modificados na sua origem, modificados em laboratórios. Isso, em grande proporção, vai acontecer o quê? Começar a mudar o organismo do ser humano. Lembra que quando nós falamos lá no objetivo deles no começo era modificar o gene do ser humano para que se tornasse uma raça superior, uma raça melhor? Então, tem tudo a ver. Pedofilia,
discurso de minorias. Então hoje tudo é minoria. Aí tem minoria racista, tem minoria feminista, hoje a gente não pode ser negro, eu não posso ser branca, eu não posso ser gorda, eu não posso ser magra, eu não posso ser mulher. Então tudo virou-se uma guerra de classes. Isso vem de onde? Marx, tá? Educação para todos. Então essa educação igualitária, uma educação para todos. Agora nós temos aí a cartilha da CNBB. Isso propõe o quê? Governo único, a educação. Porque eu insisto tanto em abrirmos os olhos para a educação, porque é na educação que eles conseguem formar a cabeça da criança e a cabeça do adolescente. Então, a educação é uma arma poderosíssima para isso, tá? Por isso é que nós precisamos nos posicionar. E hoje, com eles fechando, né, as escolas, na verdade, as estruturas físicas fechadas, por quê? Com aulas remotas, com a filosofia e a filosofia da cultura da morte, ela continua sendo trabalhada, disseminada na mente das crianças. Bom, então nós precisamos nos posicionar contra isso, precisamos conhecer e precisamos nos posicionar contra isso, tá joia? Então por hoje nós ficamos por aqui, vai ter bastante coisa para nós pensarmos aí, né, sobre todos esses pontos que eu fui falando dos pilares, tá? Nós estaremos estudando um a um, tá bom? No nosso curso, e se você tiver alguma colocação, Cris, eu vi tal documentário, alguma informação para nos acrescentar, por favor, aqui é o ambiente para isso, tá joia? Desde já eu peço que a graça do Senhor, né, desde já eu agradeço mais uma vez por você estar aqui, por você, né, estar aí junto conosco nessa luta, nessa guerra, tá bom? E que o Senhor abençoe e continue abençoando a sua vida e a sua família. Eu quero ler um versículo aqui de Neemias que é muito forte. Todas as vezes que eu vou trabalhar nesse assunto, eu tenho sempre em mente esse versículo. Em Neemias 4,14 diz assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Então, enquanto Satanás está tentando de todas as maneiras destruir a família, destruir uma instituição feita, criada pelo Senhor, nós somos o quê? Fortalecidos aqui pela palavra de Deus. Então, isso me faz pensar na nossa geração. Então, nós estamos olhando, gente, tem versão que fala, eu passei o olho rapidamente. Então, em magistrados, nos nobres, pessoas que estão acima de nós nessa questão acadêmica, financeira, econômica, as pessoas que estão orquestrando, né, toda essa questão da cultura da morte. Mas eu olhei todos esses. E o que o Senhor me diz? Não temais, porque o Senhor, grande e temível, pelejai por vossos irmãos. E o que nós temos que fazer? Exatamente isso. Pelejai pelos nossos irmãos, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. E isso nós precisamos para ontem. Porque é a geração que está vindo aí, é essa geração que nós temos que preparar. Então, primeiro, nós precisamos passar esse filtro em nós. Eu tenho sido chofar, eu tenho sido boca para propagar qual cultura? A cultura do reino de Deus ou a cultura da morte? Que nós possamos, então, estar firmes aí no Senhor. Amém? Deus abençoe mais uma vez e até a próxima.